Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 491 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé. Agostinho é, pois, filósofo, teólogo, místico e poeta ao mesmo tempo, e tudo isso em grau eminente. Essas altíssimas qualidades completam-se reciprocamente e criam um fascínio ao qual é difícil resistir. É um filósofo, mas não um frio pensador. É um teólogo, mas também um mestre de vida espiritual. É um místico, mas também um pastor. É um poeta, mas também um polemista. Cada um, por isso, encontra nele algo que o atraia e cause admiração. Ou a altura das intuições metafísicas, ou a riqueza e abundância das demonstrações teológicas, ou a força e eficácia da síntese, ou a profundidade psicológica das ascensões espirituais, ou a riqueza da fantasia, da sensibilidade e do ardor místico. A doutrina agostiniana tem por mérito principalmente a multiplicidade dos aspectos e a força da síntese. Na verdade, Agostinho é o grande pensador que construiu sínteses grandiosas e profundas sobre as quais depois, como sobre trilhos seguros, moveu-se a cultura ocidental. Lembro alguns pares de termos aparentemente opostos, mas necessariamente unidos, que servem à construção daquelas grandes sínteses. Razão e fé. Primeira delas, não? A solução agostiniana do grande problema. Um problema que atravessa, queiramos ou não, toda a cultura. Repousa sobre a exaltação de duas primazias, a temporal, da fé, e a absoluta, da razão. Luminosa distinção que permite que a linha doutrinal do bispo de Hipona passe imune entre os escolhos opostos do fideísmo e do racionalismo, unindo, sem confundi-las, as contribuições da razão e da fé. Da razão, que não perde seu primado na ordem do conhecimento da verdade, da fé, que mantém também esta seu primado, mas temporal, não absoluto. Quando esses dois primados foram separados um do outro, ou absolutizando o segundo, aquele da fé, ou deixando só o primeiro, aquele da razão, a cultura acabou por assumir discursos diversos, chegando a conclusões, também essas, muito diversas. Em todo caso, é sempre instrutivo e estimulante ver como o bispo de Hipona manteve-os juntos, demonstrando suas mútuas exigências e seu enraizamento na estrutura do espírito humano. Segundo termos opostos aqui na segunda parte, são 6 partes, se não me engano, que ele divide aqui o pensamento, né, da síntese de Santo Agostinho. Deus e o homem. Este é o outro grande binômio que o bispo de Hipona jamais separou e a cujo conhecimento reconduziu todo o saber humano. Se ele disse coisas estupendas sobre Deus, coisas igualmente estupendas disse sobre o homem. Agostinho pensou Deus em relação ao homem
como o eterno no interno do homem, internum eternum, e segundo a forma triádica que o homem possui. Deus é a causa do ser, a luz do conhecer, a fonte do amor. E pensou o homem em relação a Deus. O homem, porque a imagem de Deus, é capaz de Deus e necessitado de Deus. Ele demonstra em tantas de suas obras que só em Deus os problemas do homem encontram solução. Mas não se chega a Deus senão por Cristo. Terceiro binômio, liberdade e graça. É o terceiro binômio que nasce da profunda problematicidade do homem e que Agostinho iluminou com tanta inteligência. Ele defendeu com muito equilíbrio tanto um termo quanto o outro. O primeiro para dar conta da grandeza do homem, o segundo para dar conta de sua fragilidade e para aplicar a esta última o remédio. A síntese agostiniana entrou no tecido da cultura ocidental e é útil procurá-la nas obras do mestre, para encontrá-la em sua originalidade e em seu equilíbrio. Quarto binômio, Cristo e a Igreja. Agostinho amou apaixonadamente o Cristo, de quem defendeu a personalidade e a ação com energia e continuidade, e viu no Cristo a resposta a todas as nossas necessidades. Vê-o como centro da fé, porque é seu fundamento, sua razão, sua síntese. É o centro da piedade, porque Cristo ora por nós como sacerdote, ora em nós como cabeça, e é suplicado por nós como nosso Deus. É o centro da teologia, porque é nossa sabedoria e nossa ciência. E assim como se chega à sabedoria pela ciência, chega-se a Cristo por Cristo. É o centro da filosofia, porque muitos dos grandes problemas que o pensamento humano propõe e para os quais não sabe responder, não tem outra solução senão em Cristo. O drama cósmico no qual o homem está imerso desenvolve-se em meio a 5 grandes problemas que atormentam e ainda atormentaram e ainda atormentam o pensamento humano. O problema de suas origens, o problema angustiante do mal. Quem não o sente não é homem, quem não o tenta resolver não é filósofo. Quem não encontra a solução do Evangelho não é cristão. Problema da luta entre o bem e o mal. Problema dramático e aberto a todas as saídas, ou do heroísmo ou da perdição. O problema da vitória do bem sobre o mal, que é a grande esperança do homem. O problema do destino eterno dos justos e dos iníquos, o mais belo e o mais terrível, do qual a história mesmo traz significado inteligível. Em qualquer um desses 5 momentos da história humana, Cristo está presente e age. Presente com sua luz, age com sua graça. Agostinho, do início ao fim de sua vida cristã, chamou a Igreja de mãe veríssima dos cristãos. Assim a chamou sempre, assim a viu, amou, defendeu. Amou ternamente a Igreja e, por amor à Igreja, aceitou o sacerdócio e o episcopado, sacrificou todas as suas energias. Escreveu, pregou, passou noites em claro pela Igreja. E quando falou da Igreja, ou conduzindo por controvérsias da época, ou levado pela pregação, ou por argumentos da Escritura, ou por uma necessidade do coração, alcançou um lirismo que não poderia ser maior. Falou da Igreja como comunhão dos sacramentos e comunhão dos santos, da Igreja como corpo místico de Cristo, da Igreja como reino de Deus, templo de Deus, cidade de Deus, da Igreja composta de pecadores e de justos, a Igreja peregrina entre as perseguições do mundo.
e as consolações de Deus, da Igreja celeste, composta só pelos justos, quando não houver mais o tempo, as perseguições tiverem passado, a beatitude for plena. Mas, sobretudo, falou da Igreja, mãe e mestra, aspecto que, antes de tudo, experimentou em sua própria vida e inculcou em seus fiéis com insistência, com paixão. A crise de Agostinho, que abandona a fé católica, não é, como foi dito, de natureza cristológica, mas eclesiológica. O problema eclesiológico está no centro de seu desvio da fé católica e estará no centro de seu retorno, quando começou a amadurecer a convicção de que a Igreja é a mãe que nos gera para Cristo e é a mestra que nos ensina a conhecer Cristo. É mestra porque é mãe e é mãe porque é mestra. De resto, a grande segurança e a grande alegria dos cristãos é essa: ter Deus por Pai e a Igreja por mãe. A Igreja é mãe porque é esposa de Cristo, e por Cristo e para Cristo gera espiritualmente seus filhos. E é mãe porque é vivificada pelo Espírito Santo, que infunde nela a caridade, e a caridade é essencialmente materna. O Espírito Santo tem na Igreja a mesma função que tem a alma no corpo. É o Espírito Santo que vivifica a Igreja, que lhe dá a unidade, a beleza, o crescimento, a graça. E como cada um possui o Espírito Santo tanto quanto ama a Igreja, tanto mais terá o Espírito em si quanto mais amar a Igreja. E quanto mais se ama a Igreja, tanto e mais se ama a Cristo. Ama-se o Pai, ama-se a Trindade. Não se pode amar a Igreja sem amar Jesus, que dela é o fundador e a cabeça. E não se pode amar a Jesus sem amar o Pai, sem amar o Espírito Santo, que está nele e que por ele foi dado a nós. O outro binômio, o quinto binômio, né? Verdade e amor. Outra síntese que tem por base dois termos que não se podem separar e que Agostinho jamais separou. Prescrutando o abismo da interioridade humana, onde habita a verdade, abre aspas, a verdade habita no homem interior, fecha aspas, descobre que o homem conhece e ama. Seu verbo, aquilo que diz interiormente pensando, o verbo que não tem língua, está unido a si pelo amor. E porque ama o conhecimento e conhece o amor, o verbo com letra minúscula, né, está no amor e o amor no verbo, e ambos estão no Espírito que ama e diz o verbo, o qual não é outra coisa senão conhecimento amoroso. É fácil entender como Agostinho tenha falado sempre da verdade animada pelo amor e do amor iluminado pela verdade. Nem intelectualismo, nem voluntarismo, nem simbiose de um e outro pela presença do ato teórico e do ato voluntário. Ele, portanto, podia dizer sem medo de ser incompreendido, abre aspas, ama e faze o que quiseres, fecha aspas. O sexto e último binômio que o Frei Agostinho Trapé usa para descrever a vastidão, né, da obra de Santo Agostinho: amor privado e amor social. Outro binômio que serve para Agostinho criar outra célebre síntese, a síntese das duas cidades. Sabe-se que o autor da Cidade de Deus narra a história da humanidade, enquadrando-a em duas cidades, a cidade dos justos e a cidade dos iníquos. As duas cidades são fundadas em dois amores, que são exatamente o amor privado e o amor social, isto é, o egoísmo e a caridade. São estes binômios
os grandes trilhos sobre os quais se move a cultura ocidental. É útil retornar às fontes e ver como os definiu e resolveu uma grande mente que sentia a vocação de pensador, mas que aceitou, por obediência, o ofício de pastor e pastor de uma pequena diocese africana. Breves acenos que podem servir a quem conhece a história do pensamento ocidental para reencontrar aí a presença e a influência do pensamento agostiniano. Desde os tempos de Tomás e Boaventura, esse pessoal, esses escritores modernos, né, modernistas, eles têm a mania de não chamar, né, de santo esses grandes homens da igreja, né? Então, desde Tomás e Boaventura, dois grandes intérpretes, mesmo se em medida diversa, do agostinismo até nossos dias. Para referir-me ao pensamento contemporâneo, aqui ele vai passar. Vamos ler, né? Esse parágrafo aqui. Para referir-me ao pensamento contemporâneo, os tais herdeiros de Agostinho no pensamento contemporâneo, né? Ainda que se quisesse prescindir dos influxos de Pascal e Kierkegaard, notoriamente devedor do pensamento agostiniano o primeiro, menos notória, mas não menos realmente o segundo, não se pode não constatar algumas formas de existencialismo. O espiritualismo de Bergson, Lessene, Lavelle, Blondel, Siaka, Guzzo, Carlini, Stefanini, só para citar só alguns nomes, o personalismo de Mounier, o problema dos valores de Scheler, o ser e a verdade de Heidegger, a corrente neoescolástica e a neo-agostiniana, os grandes pensadores contemporâneos como Jaspers, Gilson, Guiton, etc., todos referem sobre argumentos não secundários a Agostinho. Então, deixa eu só parar aqui para fazer um comentário geral. Aqui sobre os binômios, né? Que o Frei Agostinho Trapé elegeu, né? Que são temas sobre os quais se debruçou Agostinho, e são temas de fato eternos, não é? E que vão acompanhar o homem para sempre, mesmo que submerso em algum outro tipo de discussão, né? Razão e fé, né? Eu vou ler os binômios, né? Razão e fé, Deus e o homem, liberdade e graça, Cristo e a igreja, verdade e amor privado e amor social, né? Então, são essas as eleições aqui do nosso Frei Agostinho Trapé em relação a, digamos assim, são os temas que perpassam a obra de Agostinho, né? Então, o tema da liberdade e da graça, que foi trazido por Agostinho, né? Foi trazido dentro daquela grande discussão maniqueia, né? Os maniqueus, né? O outro tema, Cristo e Igreja, né? Esse tema é o mais, digamos assim,
caro, eu acho, para nós que estamos vivendo em crise, né? A crise da igreja, né? A igreja como mãe, né? Tá certo? A igreja como o único lugar no universo que nós temos que estar, né? Para nos salvar, né? Porque, simplesmente, porque a igreja entrou em crise e é muito difícil você encontrar hoje onde está a igreja, não é? Por isso que esse tema é importante para nós, né? Onde está essa igreja que é a mãe, que é a nossa mãe, né? E que nos ensina, que fala a nós, né? Que nos pastoreia, tá certo? A igreja esposa de Cristo, onde ela está, não é isso? Se nós perguntássemos ao Frei Agostinho Trapé, certamente ele nos responderia: está onde sempre esteve, né? Está com os modernistas, lá no Vaticano, né? Então, essa é a mais é o tema mais, digamos assim, doloroso para nós hoje, né? Porque como a igreja está em crise, né, nós temos dificuldade de saber onde que está a nossa mestra, né? Onde encontrar verdadeiramente o seu esposo, né? Que é a nossa única salvação, né? Então esse tema que ele trouxe aqui é um tema para nós hoje muito caro, né? Muito triste, muito caro, né? E, bem, o tema amor privado e amor social, não é? E que traz a questão da Cidade de Deus, né? Que é a obra monumental de Santo Agostinho, onde ele tem uma teoria da história do homem, né? Ele tem um conceito para se analisar toda a história do homem sobre a Terra em todos os momentos, né? Certo? É o tema que esse tema realmente ele influenciou enormemente a cultura ocidental, né? Enormemente. Esse conceito das duas cidades, né? Fundada em dois amores, né? Felizmente nós temos em terras tupiniquins, né? Um grande livro que foi escrito baseado nesses dois amores, né? Pelo Gustavo Corsão, chamado Dois Amores, Duas Cidades, né? Então, ele expande esses conceitos agostinianos, né? E veja que coisa, né? As pessoas gostam muito de opor, né? Aliás, os agostinianos gostam muito de opor Santo Tomás a Santo Agostinho, né? Não é o que faz Agostinho Trapé, não é o que faz o Frei, né? Ele reconhece, né, que Santo Tomás e São Boaventura são dois grandes intérpretes do agostinismo, né? Então, não é esse o erro, né? Mas há uma noção, pelo menos de quem conhece pouco, né, do assunto, daqueles, como diz o Márcio, né, dos escolásticos de escadaria de igreja, há essa noção de oposição entre Santo Tomás e Santo Agostinho, né? Entre o tomismo e o agostinismo. Pois bem, o nosso grande pensador brasileiro, Gustavo Corsão, né? sempre identificado com o tomismo, né? Sempre identificado com o tomismo, escreveu um livro baseado em Santo Agostinho, né? Dois Amores, Duas Cidades, né? Um livro extraordinário, né? E essa noção da história como sendo composta dessas duas cidades, né?
da história do homem na Terra, dos eventos históricos todos, né, traz um componente muito interessante que liga, né, a história natural do homem com a sua história sobrenatural, né, que é importante, né? Quer dizer, liga a história do homem a Deus, né? Essa concepção histórica só foi superada, infelizmente, né, há 1.300, 1.400 anos depois, em que outras concepções de história foram nascendo, né? Enfim. E essa coisa da luta da cidade de Deus contra a cidade do homem, da inter-relação delas, da luta e da modificação dos habitantes dessas duas cidades, né, que nos dá a história humana, né, essa noção realmente é extraordinária, né? Enfim. E o Frei Agostinho Trapé, ele, vamos dizer assim, ele podia ter traçado uma história da influência do pensamento agostiniano ao longo dos séculos posteriores de uma forma um pouco mais, digamos, cuidadosa, né? Um pouco mais ao estilo do... Quem faz isso bem em relação a Paulo e Agostinho, né, é o Eric Voegelin, numa coleção, eu acho que em 7 ou 8 volumes, chamado História do Pensamento Político, será? História das ideias políticas. História das ideias políticas. Tá certo? Enfim, uma coleção em sete volumes. Então, o primeiro volume, inclusive, é o Helenismo, Roma e Cristianismo Primitivo. Então, ele liga muito essa... Ele está preocupado só com as ideias políticas, né? Não tá, só está preocupado com esse aspecto, né, na coleção. E ele traça bem a importância de Paulo e Agostinho no desenvolvimento das ideias políticas no mundo, né? Mas o Frei Agostinho Trapé, eu estava dizendo, ele podia ter traçado uma linha de influências, né, de Agostinho. Ele podia ter lamentado, é claro que o modernista não vai fazer isso, né? Mas ele podia ter lamentado, ou ter um capítulo aqui sobre os erros e as deformações do pensamento de Agostinho e as suas consequências, por exemplo, né? Mas enfim, ele optou por não fazer isso. Ele podia ter falado da grande ruptura da cristandade, né? Enfim, que foi feita, enfim, por um agostiniano de 4 costados, né? Pelo uso das ideias de Agostinho de forma deformada em Calvino, né? Predestinação, graça, enfim, mas ele acaba tomando a atitude de passar por Pascal, né, e já pular para o século XIX, século XX, para trazer alguns herdeiros, né, segundo o próprio Frei Agostinho Trapé, segundo ele, né, desse agostinismo que ele fala, né. Entre outros, ele cita Gilson, né, e Guiton. Guiton foi um francês do século XX, amigo, né, pessoal
do Paulo VI. Guiton está envolvido em opção de coisa, inclusive várias coisas que a gente sabe do Papa Paulo VI, né? Coisas até que a gente não saberia se não fosse o Guiton, Jean Guiton, né? Mas fala de Gilson também, né? Etienne Gilson, né? Como pensadores influenciados por Santo Agostinho. Gilson, que era um grande especialista na Idade Média e na escolástica e em Santo Agostinho, né? Tá certo? Mas eu vou parar por aqui. Na página 497, no meio da página, estou no meio da página, e acho que, vamos ver se amanhã a gente termina então a leitura. Vamos terminar amanhã, vamos fazer um esforço para terminar amanhã a leitura então do livro aqui do Frei Agostinho Trapé, né? Vamos ver se amanhã a gente termina então a biografia, né? Eu gostaria de ouvir, se houver algum comentário, alguma observação sobre a leitura de hoje ou sobre outra coisa qualquer relativa a Agostinho, de vocês. Professor. Sim, Cristina. Dentro dessa linha dos autores modernistas autores e pessoas modernistas, recentemente o senhor nos chamou a atenção para 3 aspectos da fala de um modernista, vou colocar a grosso modo dessa forma. Usar muito a palavra Deus, não se esquecer ou relevar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falam em Jesus Cristo, é o homem de Nazaré, ou Jesus de Nazaré, ou colocam ele como o homem iluminado, né? Não usando essa palavra. O grande homem, o grande psicólogo, o grande humanista, o grande... E ontem, por incrível que pareça, eu escutei um carmelita, morador do Egito. E por que eu escutei? Porque, como o senhor falou que vai começar a ler Santa Teresa, eu retomei aqui um livro o Moradas, né, do Castelo Interior. E é um frei, chama Frei Patrício Sardinho. Ele prefaciou esse livro e eu fui saber quem era. E eu falei, gente, eu tenho que falar com o professor Anguete, que é muito interessante quando o senhor nos chama a atenção para essas que eu chamo de palavras-chave para você identificar o modernista. Que é isso que o Gilson faz, esses autores, esses biógrafos, eles querem fazer o adicionamento, não é, professor? Ou a continuidade, ou dar um traço de continuidade entre os grandes padres da igreja, a patrística escolástica, trazendo ela para a nova eclesiologia. Uhum. E eu acho assim, eles vão descobrindo as palavras-chave que são elos de ligação e vão dando essas palavras, ou então suprimindo outras, né? Esse Frei, eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, porque o homem é um carmelita. Sim. Um carmelita italiano, já morou no Brasil e está no Egito, tem uma missão no Egito, imagino que é uma missão dificílima. Então a gente não faz esse juízo depreciando a pessoa, mas é sempre chamando a atenção para esse aspecto que acaba por extinguir a natureza da filosofia dos grandes padres, dos grandes pensadores católicos e criando essa diluição, né, professor? Eu vou falar assim rapidamente sobre isso. A gente está, eu estou sempre indo no médico, né, uma coisa assim. Mas então eu queria falar isso quando eu ouvi, eu falei, gente, bem que o professor Anguete nos alertou outro dia
dá referência a Deus, toda Deus, 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 e não nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Isso. Né? Mas é o Deus verdadeiro. Porque o Deus geral é o Deus de qualquer um, de qualquer religião, de qualquer muçulmano, de qualquer Buda, sei lá, né? Isso. Essa é a intenção. Quando se fala isso, está se pregando o arianismo. É a destruição da Santíssima Trindade. Esse pessoal é todo ariano. Esse movimento, na escrita, ele é o mesmo movimento, na prática, de esconder os crucifixos da igreja, jogar o sacrário para um lado qualquer da igreja, o esquecimento de Cristo em relação à igreja, né? A exaltação do Deus uno, esquecendo que ele é trino, né? Então, essa é uma característica da escrita, enfim. Na verdade, veja bem, mesmo tem uma expressão que é antiga, ela não foi criada pelos modernistas, né? Mas hoje é usada com esse intuito, né? A expressão povo de Deus, né? Essa expressão, ela é antiga, mas no sentido moderno, ela serve para exaltar exatamente isso. Porque se nós formos pensar bem direitinho, tá certo? Nós tínhamos que nos chamar povo de Cristo. Porque veja bem, quando São Paulo estava perseguindo os cristãos, tá certo? E Nosso Senhor resolveu derrubá-lo do cavalo, né? Que é essa reprodução de pintura que eu tenho aqui atrás, né, de Caravaggio, que é São Paulo caído do cavalo. Ele perguntou a São Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele usou o pronome primeira pessoa. Me persegues. Paulo não está perseguindo ele per si, está perseguindo os cristãos. Então, ele, nesse momento que ele fala para o Paulo, é o seguinte: esse povo é meu. Se você persegui-los, você está me perseguindo. Né? Então, nós devíamos nos chamar, assim, preferir, né, ser chamados povo de Cristo. Né? Cristo é a figura, é a chave, a figura central, a esposa cuja esposa é a igreja. Né? Cristo é o Logos. Cristo foi para quem e por quem tudo foi criado. Não é o Verbo. Essa trindade do nosso Deus nos distingue de todas as religiões. Por isso é que a trindade é um problema para os modernistas que querem fazer o tal ecumenismo, a Igreja Universal. Para fazer a Igreja Universal com a Igreja Católica pertencendo a essa turma, o nosso Deus não pode ser trino. Ele não pode ser trino. Porque se ele for trino, não dá. Não dá. Não encaixa. Então, assim, esse é o movimento, essa é a linguagem desse pessoal, quer dizer. E essa reinterpretação dos padres da igreja, eles fazem isso com todos os padres. O Henri de Lubac foi o especialista em pegar a patrística, revirar ela toda e transformar a patrística numa patrística modernista. Eles fazem isso como esporte favorito. Por quê? Porque a patrística é a linha de defesa da Igreja Católica. Então, para mudar a Igreja Católica, nós temos que mudar a patrística. Então, você vê, por exemplo, os livros da patrística que são publicados aqui no Brasil, traduzidos pela editora Paulus, aquele de capinha verdinha,
como eles ainda não se atreveram a mudar o texto dos padres da igreja, eles pegam o texto do padre da igreja, muito mal traduzido, põe lá e põe notas de rodapé e notas introdutórias para falar pra gente, olha, o santo tá falando isso, mas não é assim não, agora mudou e tal, para lá. Cheio de nota, essa coleção verdinha, cheio de nota. Tá certo? Então, assim, tem que mudar a patrística. A patrística é a nossa linha de defesa. Tem que mudar a constituição do nosso Deus. Não pode ser Deus Trino. Porque Deus Trino não é ecumênico. Deus Trino é muito desconfortável. Não dá para juntar com o Deus do Islã, com o Deus com o Deus dos judeus. Não dá. Porque o Messias para eles não veio, tá lá ainda esperando. Não dá, não tem jeito, né? E é por isso que eles são assim, né? Infelizmente. Agora, você está falando, não tô atacando pessoalmente o Frei. Não, você está atacando a ideia do Frei, tem que ser atacado mesmo. Eu não quero saber nem quem é esse Frei, não conheço ele. Esse carmelita, mas a ideia está errada. Tem que atacar, né? Não tem dúvida, não. Mais algum comentário? Acho que a Ana Paula e o Márcio queriam falar alguma coisa aí a hora que a Cristina estava falando. Outra vez eu vou pôr o microfone para não dar problema. Aqui já fala. Bom, acabei foi acompanhando o raciocínio dos dois aqui e acabei um pouco esquecendo o que eu ia dizer, mas pra você ver, né? O credo, como é que é uma coisa bem bolada e bem entendida, com um certo nível de profundidade, como é que ele já nos corta de várias dessas heresias, né? Tem muita gente que reza o credo, seja desde o sacerdote até um leigo comum, que deveria fazer uns 2 minutos de silêncio, né? Porque não crê naquilo. Esses padres mesmo, esses teólogos, filósofos modernistas aí, eu não entendo se eles foram completamente deformados na formação deles. Que loucura é essa? Porque quando bate o olho num texto clássico, né, de teologia, de filosofia, principalmente de teologia, e é capaz de chegar e escrever uma nota de rodapé lá, não, isso aqui, ele está dizendo isso aqui, mas não é bem assim, não. Como eu já ouvi, quando eu ia à missa de paróquia, tinha uma teóloga meio badalada aí pela arquidiocese, que escrevia uns livrinhos de catequese aí, bem estilo deformação mesmo, da deformação da juventude. E de vez em quando os padres chamam. Teve lugar da paróquia até importante em Belo Horizonte que adotou o material dela, acho que adotaram o material dela para todo lado aqui. Bom, desculpa. Mas aqui na nossa, ela chegou uma hora lá, o padre, não, fulano de tal que vai humilhar no meu lugar, pronto. Uhum. E a mulher tem uma voz muito agradável, para não dizer o contrário, mas ela falava, porque na escritura diz isso, mas não foi bem assim, porque isso é impossível, não sei porque, assim, não entendo, peraí, afinal de contas, eles pegam uma igreja dizendo aquilo ali há 2000 anos, os profetas antes deles ali também dizendo tudo durante séculos, coisas parecidas. Prevendo, né? Prevendo tudo que ia acontecer. Os profetas prevendo. Os profetas dão uma tradução à coisa, né? Como o próprio Santo Agostinho disse, né, na Catequese dos Rudes, o corpo místico de Cristo, né, a igreja, ela começa justamente com os justos patriarcas, os profetas, que seriam os braços de Jacó que nasceram primeiro, né? Vieram os braços, depois a cabeça, aí Cristo, mas os braços vieram primeiro. E depois o resto do corpo, né, vem o pescoço, a senhora, o resto do corpo vem que são os cristãos, né, que nascem para a vida eterna. Mas incrível como é que eles, em contato com esses textos, eles não param e pensam, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ao invés deles pensarem que nas últimas décadas as coisas se distorceram,
Não, eles são capazes de falar assim, não. Então, na verdade, 1900 anos de igreja foram errados agora que nós acertamos. Agora que nós descobrimos o negócio todo. É um absurdo. É realmente a roupa nova do rei, né? Aquela coisa, de repente todo mundo olha a roupa nova do rei, o rei tá pelado, na verdade, ele tem uma criancinha pra apontar o dedo. Ah lá, o rei tá pelado. Quer dizer, qualquer leigo aí, ele percebe que tem algo estranho, muitos fogem da igreja, vendo que aqui tem um monte de absurdo, uns vão para coisas piores, viram ateus, viram protestantes, viram budistas, não sei lá o quê. Outros vão porque, afinal de contas, não conhecemos lugar melhor para ir, vamos lá por causa dos sacramentos, né? E continuam escutando aquela bobajada, uns se deixam levar, outros não. Mas isso é uma coisa que me deixa impressionante. Impressionado. Márcio, você falou, o que leva as pessoas a fazer isso, né? Imagina assim, uns é pela fama e pela novidade, né? Eu vou contar uma novidade para vocês, vou ficar famoso aqui. Outros são maldosos mesmo, são os iníquos, né? Eles querem destruir mesmo tudo que Nosso Senhor veio para construir, né? Outros, esses não vão fazer homilia, né? Os que estão sentados lá ouvindo a homilia dessa senhora, eles são coitados, né? Eles não têm culpa nenhuma. Muitos deles talvez desconheçam o que ela fala e toquem a vida normal, né? Agora, o que mais que eu lamento, Márcio, é que as pessoas mais capazes intelectualmente, quando veem uma igreja assim, se afastam delas. Não tem dúvida. Vão procurar outra coisa. Não é? As pessoas que percebem essas coisas na igreja modernista não conseguem ficar lá dentro. A igreja modernista, ela isso é provado pelos números, pelos fatos, né? Ela não atrai ninguém, né? Não atrai ninguém, nem vocação mais está atraindo. Essa igreja vai morrer de inanição, né? De inanição. Não há possibilidade, né? De continuar. Então, as melhores cabeças que poderiam, digamos assim, eu digo do ponto de vista intelectual, né, que poderia contribuir depois para um trabalho da igreja futuro, as pessoas não conseguem, a igreja não consegue atraí-las. Não tem jeito, porque você vê aquilo ali e você fala, isso aí não tem noção nenhuma de nada, não tem noção de história, não tem noção da permanência das coisas, não tem noção dos textos clássicos, não tem noção dos estudos, não tem noção da patrística, não tem noção da importância dos doutores da igreja nas ideias do mundo, não tem noção de nada. As pessoas não têm noção de nada, é uma crueza, assim, uma barbaridade. São bárbaros, que estão em torno de um tesouro intelectual e espiritual que eles não conseguem mais avaliar, entendeu? Então, assim, é isso que a igreja hoje tomada por esses modernistas, né? Aquele tesouro da igreja está cercado por bárbaros que não dão valor a nada, que pensam que podem reinterpretar tudo do que a igreja já fez com vistas ao próprio umbigo, né? Não tem profundidade de pensamento, não tem calma para analisar as coisas, não tem, vão emitindo opiniões e produzindo livros e enfim, né? É uma coisa lamentável isso, né? Então, os tesouros da igreja, tipo Santo Agostinho, né? Ou não são sequer percebidos, ou são deformados e nos servem. O que nos é servido é um Santo Agostinho diluído muitas vezes em água morna. Aí você fala, Santo Agostinho, né? Que coisa.
Além de fazer, além de divulgar umas frases, hoje eu vi eu li uma frase de Santo Agostinho que eu tenho certeza que não é dele. Então tem isso mesmo, hoje também tem isso, né? Olha o que Santo Agostinho falou, que bonito. Então diluem toda a nossa sabedoria, toda a nossa riqueza. Como não podem deixar de citar, né? Como os modernistas, com essa ânsia de continuidade, a hermenêutica de continuidade, eles querem fincar a igreja modernista lá na patrística, lá na tradição da igreja. Eles têm que citar esses santos, mas eles não podem citar na forma original. Então eles diluem muita água, muita gelatina, muito açúcarzinho, pra gente tomar e achar gostoso. Isso parece então uma espécie de caipirinha com pinga ruim e açúcar, né? Pega a substância que é importante ali da teologia, mistura ali com uma cachaçinha ruim da heresia, põe um açúcarzinho sentimental, né? Pronto, de ornamento, né? Tá pronto. O Márcio, o seu cara da grande síntese. É isso, caipirinha com pinga ruim, meu filho. É isso. Tem mais outra não. É definição. Hoje de manhã, antes da aula, eu estava lendo um livrinho que o autor ele faz um apanhado, uma compilação de certos textos de São Francisco de Sales, desde textos dirigidos às freiras da Visitação, até a Filoteia e etc. Bom, mas o que ele diz é que exatamente isso, uma coisa que eu tenho esse hábito, mas ele põe isso, que a gente tem que ficar enxergando, a prática da presença de Deus é exatamente isso, meditar sobre a realidade material que não passa de um símbolo, muitas vezes, da realidade espiritual. Uhum. E ele falando, né, vários santos, principalmente os da patrística, né, que tinham esse hábito, alguns até da escolástica, tipo Santo Anselmo, mas exatamente ver nas coisas e ao meditá-las, né, discernir certas verdades, né? Assim, o livro de Deus para meditação também está aberto ao ar livre, né? Isso. Dentro daquela abordagem ascética, mística também, né, e contemplativa. Mas você foi falando isso, de repente eu fui montando uma imagem mental exatamente disso, de um coquetelzinho vagabundo, um leite de onça aí de boteco. Caipirinha com pinga ruim, meu filho, agora acabou. Pra mim só tem isso agora, eu explico rapidamente. Pois é, então aí é só montar o coquetel com os ingredientes. Pega um ingrediente realmente saboroso, bom, nutritivo e mistura com outras porcarias, dá pro povo, uns ficam bêbados, outros passam mal. Porque não tem jeito de você fazer uma caipirinha sem pinga. É a mesma coisa, não tem jeito de deixar Santo Agostinho de fora. Isso. Então põe o Santo Agostinho lá diluído, deformado e tal, e põe o resto. É isso. Com uma sucrinha, serve com um enfeitinho lá, né? Um copinho bonitinho. E pronto. Aí o povo tá lá, enfia na cara, ficando bêbado, falando besteira, fazendo besteira, que é pior ainda, né? Toma várias dessas aí, caiu no volante. Pronto. Não, depois de você estar embriagado com o Santo Agostinho deformado, acabou. Pronto. Você tem justificativo pra fazer um monte de besteira. Você tá bêbado. É isso. Você tá bêbado. Que ótimo. Isso aí é só o Márcio mesmo, só o Márcio. O Felipe deu uma dica. Tá, barrigudinha, garrafa gordinha de pinga. O Felipe entrou na sua, hein? Já brinquei no parquinho demais. Adorei esse comentário. Ai, que coisa ótima, gente. Esse negócio tá bom demais, tá melhor ainda. Você vê, nós de Santo Agostinho, nós chegando na caipirinha brasileira, é só nós mesmo. Mas a culpa do senhor que me inspirou. Eu não. Isso aí é Márcio na veia. Mas, algum outro comentário, gente? Alguma outra observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Amanhã nós terminaremos o livro, né? De Santo Agostinho. Vamos ver se começamos logo em seguida Santa Teresa ou se deixamos para outra semana para o pessoal comprar os livros. Talvez a gente deixe para outra semana, mas amanhã a gente decide. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.